Olá, sejam bem-vindos, que a graça e a paz de Deus e de Cristo nos alcance mais uma vez, não somente mais uma vez, mas todos os dias de nossas vidas. Sejam bem-vindos ao canal A Voz que Clama História e Profecia, aqueles também que nos acompanham na Rádio 97 FM, em outros mídias, como quem sabe Kawaii, TikTok, Facebook, ou até mesmo grupos do WhatsApp, status, não importa, que a graça e a paz sempre nos alcance. Nós trabalhamos há poucos dias atrás um tema com o nome Princípios Básicos de Investigação Bíblica. O tema foi um tanto extenso, então dividimos em duas partes, e hoje queremos estar concluindo a segunda parte desse tema, dessa mensagem, que é de grande relevância para a nossa vida. E se essa mensagem tocou a tua mente, teu coração, possa estar aí compartilhando, se inscrevendo, divulgando, nos seguindo aí nas redes sociais, não simplesmente por isso, né, nossa preocupação é simplesmente ter seguidores, mas estar multiplicando, estar dividindo também da palavra de Deus e assim nos preparando, conhecendo o tempo que estamos vivendo e o preparo necessário para o breve encontro com o Senhor Jesus. Quero te convidar neste momento a fechar nossos olhos e termos uma palavra de oração. Eterno Deus, bondoso Pai, graças te rendemos por tantas e tantas bênçãos a nós concedidas e a oportunidade de podermos estudar a Tua Palavra. Nos conceda a iluminação do Teu Santo Espírito, prepara nossa mente, nosso coração para sermos receptivos à Tua mensagem e também estarmos dispostos a praticar em nosso viver diário. São bênçãos que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Prosseguindo então, fechando o tema Princípios Básicos de Investigação, parte 2, falando sobre alguns exemplos, alguns tipos. Temos utilizado o próprio Davi, que foi de certa forma um tipo de Cristo, o sacrifício de Isaac, também tipificando o sacrifício de Cristo, onde Abraão ele se dispõe a sacrificar o seu filho e uma voz diz: olha, não toques no seu filho, o seu único filho. Deus havia encontrado a solução. Abraão estava ali justamente com o seu filho Isaac, tipificando o sacrifício de Cristo. Falando também sobre a angústia de Jacó e a crise de Elias. Qual é a angústia de Jacó? Jacó, depois de aproximadamente 20 anos longe da casa dos seus pais, voltando agora, ele se depara com um anjo que pergunta qual é o seu nome, e ele agora diz Jacó, não sou Esaú. Ele fala de fato a verdade: sou Jacó, enganador, trapaceiro. Ele abre o seu coração e ali, por fim, ele diz: não te deixarei senão me abençoares. A crise de Elias também, onde vem a pergunta para ele: o que fazes aqui, Elias? E Elias diz: olha, eu tenho sido extremamente zeloso, mataram os teus profetas, derribaram os teus altares, eu fiquei só e buscam a minha vida para tirar. E Elias então foge para uma caverna, foge para um deserto, e a voz novamente pergunta: o que fazes aqui? Então, essa angústia de Jacó, a crise de Elias também é um tipo da crise dos 144 mil, daqueles que estarão de pé, permanecerão de pé durante o período das pragas, as calamidades, as destruições, da qual estamos estudando de forma direta ou indireta, Deus atuando ou Deus permitindo. Então é importante entendermos este tema, esse assunto, e nos prepararmos para os eventos finais. A Babilônia antiga também é um tipo da Babilônia espiritual ou da atual. A antiga, onde Deus permite que do norte se levante o mal sobre toda a terra, na figura preeminente de Nabucodonosor, conquista o espaço na época, sobe ao topo do mundo, depois passa por outras nações como os Medos e Pérsia, Grécia, Roma, e agora Roma é o único desses 4 impérios que não passa, ele passa por um período de mutação. E hoje falando sobre a Babilônia antiga como um tipo da atual, dessa confusão que existe hoje. Apocalipse 17 fala sobre isso, onde as principais religiões do mundo vão se unificar num só para comandar. O decreto de Assuero como um tipo de decreto de morte que vai acontecer também pouco antes da volta de Jesus, onde a pequena minoria vai ser condenada, acusado
pelas massas, tanto no contexto político e religioso, e vão querer destruir essa pequena minoria. E fechando aqui a ideia sobre um tipo, falando sobre o fim de Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo, onde Cristo, ao caminhar para a sua última entrada em Jerusalém, antes da sua morte, sua crucifixão, ele chora sobre Jerusalém, diz: olha, está vendado, você não consegue ver o que vai acontecer. Então, a destruição de Jerusalém no ano 70 é um tipo do fim do mundo. E assim nós podemos entender e verificar centenas de outros personagens ou acontecimentos bíblicos. E um ponto importante que nos chama a atenção, que é admirável notar, é que nas páginas, nos inúmeros textos ou representação bíblica, Deus traz essas mensagens não simplesmente com uma perspectiva local, mas a mente superior de Deus, ele cria esses tipos, essas figuras de linguagem, onde os historiadores sagrados, os historiadores bíblicos, eles não se centravam apenas nas ocorrências do local, mas no futuro. E em muitos aspectos foi escrito muito mais para o tempo do fim do que para aquele momento. Deus pega uma representação, exemplo, as parábolas, né? Cristo, onde ele pega uma questão do dia a dia e representa em linguagem espiritual algo muito maior. Continuando ainda, se fosse assim simplesmente algo com objetivo local, quem sabe seria não tão significativo, mas insignificante ou irrelevante, não que não tivesse sua importância no contexto local, mas o senso de perspectiva de um Deus onisciente, onipresente, visava retratar acontecimentos, não simplesmente do passado, do presente que está acontecendo, mas também para o futuro, com ocorrências no passado, para nos dar certeza, segurança de onde estamos pisando, para dar maior destaque àquilo que ele iria tipificar, ou aquilo que iria representar no futuro. E um outro ponto que eu quero chamar a sua atenção, que podemos notar que invariavelmente o antítipo, ele tem maior importância, maior dimensão, maior significado do que o tipo, como aqueles que nós mencionamos. Isaac, um tipo de Cristo, então Cristo é mais importante do que Isaac. Falando sobre a crise de Elias, ou a angústia de Jacó, representando também a crise que os 144 mil vão passar antes da volta de Jesus. É um momento solene, mas que nesse tempo vai se levantar Miguel, aquele que se levanta pelos filhos do seu povo. Outros exemplos de tipo: Jonas, tipo de Cristo. Jonas esteve 3 dias, aqui nos dias, no ventre do grande peixe, para se dispor a salvar a cidade de Nínive, local. Mas Cristo, 3 dias no ventre da terra, para salvar o mundo, ou todos aqueles que aceitarem a sua salvação. E dessa forma, como mencionamos, os antigos registros bíblicos, eles assumem um caráter de muito maior importância, de maior abrangência. Essas projeções, elas objetivam proporcionar para nós lições, para que fique bem claro, bem fixas, para que não venhamos então dessa forma esquecer. A convergência de centenas de personagens e acontecimentos para a pessoa de Cristo é bem compreensível. Isso nós podemos ver em várias ocorrências do Antigo e Novo Testamento. Cristo, ele é um centro convergente, porque a salvação de todos está centrada em quem? Em Cristo. Não há salvação a não ser em Cristo Jesus. Está centrada nele. E então poderia surgir uma pergunta para nós: por que tantos personagens e narrativas históricas do passado convergem também para o Apocalipse? No Apocalipse, todos os outros livros, eles se encontram, eles convergem, têm a sua conclusão, o seu fechamento. Convergir para o Apocalipse com o seu sentido histórico, não somente histórico, mas profético, por isso nosso programa tem esse título, né? A voz que clama, história e profecia. Significa convergir acima de tudo para o fim dos tempos, para o clímax, para o desfecho do grande conflito entre o bem e o mal, algo que começa no céu. O ser perfeito, criado perfeito, se rebela contra o governo de Deus, e mais específico, contra a autoridade de Cristo, o Filho de Deus. Essa milenar disputa tem então um significativo muito maior.
seus lances precedentes, seu andamento ao longo da história, da mesma forma que a morte de Jesus transcendeu em muito a sua vida sem pecado. Vivendo sem pecado, Cristo apenas seria o nosso perfeito exemplo, mas, abrindo parênteses aqui, morrendo como Cristo morreu, Ele torna-se o nosso substituto. Ele não é simplesmente o meu exemplo, o seu exemplo, Ele é também o meu e o teu substituto. Substituto e Salvador. Então, esse desfecho final, né, pela honesta vitória do bem, é também transcendental, ela transcende isso. O livro do Apocalipse, com toda a sua tipologia, ele poderia, quem sabe, ter outros títulos. Poderia, quem sabe, com propriedade, ser chamado o desfecho final, onde a conclusão final, o resgate final, assim como nós estamos trabalhando nessa série, tempo do fim, tempo de intervenção e resgate final. A volta de Jesus, o novo céu, a nova terra, a transformação. E é um importante relatório da merecida vitória do bem. Na Bíblia e muito especialmente no Apocalipse, muitos dados do passado são também projetados para o futuro, como nós mencionamos, para que assim possamos perceber a sua conexão direta nesse sentido de conjunto, de uma ideia mais ampla no término do grande conflito. E em decorrência de tudo isso, desses acontecimentos finais, eles assumem um relevo e uma projeção muito maiores do que simplesmente a história do passado. Por isso que estamos trabalhando com essa série com o intuito de despertar nossa atenção não simplesmente para aquilo que passou no Antigo, Novo Testamento, no período primeiro, segundo, terceiro século até os nossos dias, mas do que vai acontecer daqui até a volta de Jesus, até o fechamento da porta da graça e até o retorno de Jesus. Então eles têm uma dimensão que em muito, mas em muito ultrapassa os meus e os teus pensamentos, que ultrapassa a minha e a sua imaginação. Então a história sagrada dá um destaque enorme à história contemporânea, à nossa história que nós estamos vivendo, o desenrolar das nações. Eu já mencionei em vários estudos a Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma em dois momentos, Roma Império que passou, Roma cristã ou Roma papal, essa divisão do que hoje é a Europa e as outras nações que surgiram. Qual o papel que vai desempenhar, quem sabe, Rússia, Estados Unidos, a China ou o mundo todo envolvido, de certa forma, que vai estar envolvido nesse desfecho final? Qual é a participação em maior ou menor grau de cada uma delas? E aí quero chamar a sua atenção para um ponto importante. Nunca a história dos movimentos das nações assumiu tão superior importância. Então grave isso. Nunca na história o desenvolvimento, os movimentos do que está acontecendo. Diz o texto dos evangelhos que pelo bramido do mar e das ondas, homens estarão desmaiando de terror, na perspectiva, na expectativa do que poderá acontecer, procurando respostas, e a palavra de Deus nos traz. Então, o movimento, como eu mencionei, das nações, ela tem uma grande importância, porque nela vemos os enormes esforços de quê? Do império do mal, pela sua sobrevivência. Seu intrincado engenho para se sobrepor e vencer o bem, vencer, quem sabe, a Cristo e o seu futuro reino terreal, que é o último reino e que será o para sempre, o quinto reino. Passou Babilônia, passou Medos, Pérsia, passou Grécia, Roma em dois momentos, e o quinto reino universal será a pedra cortada assim ao cinco de mãos, que vai esmiuçar a estátua, os pés, o ferro, o ouro, a prata e o bronze, e vai se tornar, então, diz ali, um monte que vai assumir proporção de toda a terra, ou dominar sobre toda a terra. Então, aqui nesse ponto que nós estamos destacando, das nações, esse destaque dado em todo o livro de Daniel, na incessante luta entre as nações que estavam ali envolvidas naquele contexto. Mas finalmente, nas páginas sagradas do Apocalipse, fechando, concluindo, fazem questão de enfatizar a maneira como tal iníquo império há de sucumbir, há de cair. Onde diz que a besta restaurará o poder, os 10 reis que vão justamente reinar com ela, mas que eles serão destruídos pelo Cordeiro. O esforço desse trabalho, desse estudo, é justamente mostrar para o nosso amigo, ouvinte, aqueles que acompanham, como
nós mencionamos no YouTube, não estamos trabalhando simplesmente para o canal no YouTube ou para a rádio 97 FM, o canal no YouTube, a rádio web também, você pode estar acessando a Voz Cantando a História e Profecia inteira ali, mensagens diariamente, ou outras mídias, pequenas reflexões que esteja falando e despertando nosso interesse para a volta de Jesus. Em conclusão sobre este tema, os registros históricos da Bíblia, eles convergem para Cristo, mas também convergem para o fim do tempo do fim. Por que o fim do tempo do fim? Porque o tempo do fim inicia-se a partir de 1798, período de 1260 anos, que a profecia apontava da grande supremacia, período da Idade Média, onde o saber científico, tecnológico e espiritual daquilo que é a palavra de Deus estava soterrada nos entulhos de superstição de tantas coisas. Mas aqui há um despertar, há um chamamento para nós, um preparo, e cumpre nos lembrar que a vitória final do bem será conquistada no período mais crítico da história. Diz que naquele tempo vai se levantar Miguel, aquele que se levanta pelos filhos do seu povo, e haverá um tempo de angústia como nunca houve desde que há nação até aquele tempo. Período esse entre o fim da graça e a volta de Jesus, mediante a participação e vitória dos 144 mil. Nessa ocasião, há riscos ainda envolvidos, porque os 144 mil estará, quem sabe, mesmo numa situação de Jacó, de Elias, aquela angústia, questionamentos, perguntas, diante de tantas perseguições, problemas, passando, quem sabe, privações, provações, sendo acusados de calamidades, destruições que eles não têm nada a ver, mas que foram escolhas das próprias pessoas no geral. A Bíblia diz em Isaías que a terra está contaminada por causa dos seus moradores, transgridem as leis, quebram os estatutos, mudam a aliança eterna. Por isso serão destruídos os moradores da terra e poucos homens restarão. Então o fracasso dos 144 mil corresponderia à vitória e à sobrevivência do mal. Mas como nós vamos ver mais adiante em outros estudos, e até falei, não nessa série, mas em outra, que após o milênio, quando uma nova insurreição vai se levantar, quando agora os ímpios são ressuscitados juntamente com Satanás, marcha diante deles, juntamente com anjos, com todos os poderosos, todas as épocas, para tentar tomar a cidade. Aqui sim, não há mais risco ou pendência de se perder, porque já foram alcançadas todas as vitórias, os salvos já estão com Cristo para a eternidade. O que vai se verificar ali apenas é a efetivação de uma vitória alcançada no período final, pré-milênio ou antes do milênio, quando Cristo vem, ressuscita os que estão mortos, preparados, e transforma os que estão vivos e sobe com Ele para a eternidade. Então, percebemos aqui que num grau maior ou menor vai haver participação de todas as nações, o mundo todo. Diz que vai ser imposto uma marca, um sinal, onde grandes, pequenos, ricos e pobres, todos devem sujeitar-se a isso que no contexto político e religioso estarão a impor nesse período. Quero trazer um pensamento que fala que conhecer a Cristo e seu reino, sim, isso é importante, mas também conhecer os engodos e estratagemas do arco minador, do inimigo, não apenas para não sermos tragicamente iludidos, mas para melhor conhecermos a Deus e ao percebermos a maneira como Ele atuará nesses enfrentamentos finais, a maneira também como mediante a sua participação direta ou indireta, que é o tema que estamos trabalhando nessa série, Deus age diretamente ou Deus retira sua proteção e permite que o inimigo atue com os seus confederados. Deus estará executando justiça contra as nações, decidida e conscientemente rebeladas, aquelas que se rebelam claramente ou aquelas que são enganadas ou impostas sobre elas por serem menores, onde o mundo todo vai caminhar em contramão daquilo que o Senhor coloca na profecia, daquilo que Ele disse que seria. Diz que o quinto reino universal será o reino do seu Filho, de Cristo, mas eles disseram, não, vamos fazer uma cidade igual lá, quem sabe, na Torre de Babel, cujo cume alcança o céu, vamos restaurar, vamos renovar, vamos fazer. Entender a justiça de Cristo é também gratificante, é compensador, saber o que, mas também o porquê e como. Tudo ocorrerá no final, como tudo isso vai ocorrer. E esta é o nosso desafio nessa série de estudos. Falando sobre a busca do sentido original, muitos estão em busca disso. Se eu conseguir, quem sabe, ler lá o que foi escrito nos originais,
aos questionamentos, tantas coisas, tanto isso, tanto aquilo. Cabe aqui, quem sabe, uma breve consideração sobre o uso do contexto histórico. Ele é importante, tem o seu papel, mas ele não é tudo. Tal método, embora útil, grave bem isso, tal método, embora útil, válido, não pode ser admitido como um princípio de investigação. Não é simplesmente para o contexto histórico. Eu utilizo disso, o uso do contexto histórico, tanto no contexto profético, porque a profecia é uma antecipada da história, é falar o que vai acontecer, o que aconteceria antes que aconteça. Isso sim é válido, é confiável. Assim, o contexto histórico deve ter peso relativo e não absoluto na investigação. Percebe a diferença? Não pode, por isso mesmo, ser aceito como um fator determinante. Ele tem o seu papel, tem a sua importância. Usamos aqui como base inicial para verificarmos as profecias apontadas que iriam acontecer, que aconteceram, que nos dá sustentação, segurança para o que virá no futuro. Então é importante entender isso. O significado do texto não apenas dentro do contexto próximo, imediato, mas também dentro do contexto geral, de afirmações inspiradas sobre determinada verdade. Então aquilo que Daniel falou, que João confirma, que o próprio Cristo falou, ou como o próprio Cristo menciona Daniel, quando vides a assolação da abominação, que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda, Deus, através de Cristo, chama a atenção para a profecia de Daniel e aponta para o que ia acontecer com Israel. Então isso é importante, isso é válido, mas a história em si, ela não deve ser a nossa base fundamental. A insuficiência, quem sabe, de dados históricos e regionais precisos são um fato, mesmo, quem sabe, com o socorro da arqueologia, que tem sido de grande importância. Assuntos ou livros questionados, tais como Daniel, a arqueologia vem trazendo papel fundamental, esclarecendo nomes, datas, situações. Então é importante ela ser usada, mas não é um fator determinante. Transliterar, traduzir, interpretar. Quantos desvios, equívocos se podem cometer nessa área? Seja por falta, quem sabe, de recursos, seja por tendências suspeitas, por querer direcionar para aquilo que eu chamo mais atenção. Chamando atenção também aqui para a descoberta em 1947 sobre os manuscritos do Mar Morto, que trouxe grande segurança, maior relevância até para contextos históricos, como eu acabei de mencionar, mas ela não deve ser um fator determinante, principal. Se não, aí sim abrimos um parênteses, não aquilo que a palavra de Deus afirma e que a história ela traz uma confirmação. A palavra de Deus, a profecia, seja do Antigo ou do Novo Testamento, seja Evangelho, seja livros históricos, livros poéticos, seja as cartas, não importa. A Escritura Sagrada está repleta de figuras de linguagem, muitas das quais têm sido aceitas por um consenso geral, por tradutores e intérpretes. Falamos assuntos tais como parábolas, hipérboles, ou mesmo no contexto profético, onde você tem uma figura que representa uma outra situação, algo do dia a dia para representar algo espiritual. É importante isso. Quero abrir mais outro parênteses, comentar. A ciência é digna de crédito irrestrito, a ciência, mas não as declarações científicas. Qual é a diferença? Porque a ciência ela tem origem em Deus. Então a ciência ela é digna de crédito irrestrito, mas não as declarações científicas. Quantas afirmações científicas que, quem sabe, foram precedidas por estar provado, estar confirmado, rapidamente ela é sucateada, outra tese derruba a anterior e aquela é jogada para esquecimento. Eu sou formado em matemática, é minha área de formação. Quantas teses? Alguns levantam e outros jogam por terra. E é preciso provar, comprovar e que não seja jogada por terra essa nova tese. Isso é importante. Então a ciência merece confiança absoluta, porque tem a sua origem em Deus. Mas, novamente abro parênteses, as afirmações científicas merecem crédito relativo, porque tem a sua origem no homem. E embora seja entre erros e acertos que o conhecimento científico avança, isso é válido, isso é importante. Mas a ciência ela tem
esse valor, essa confiança absoluta, mas as afirmações científicas não devem ser relativas, porque tudo que o homem coloca é falível em as falhas. Algumas considerações, principalmente no contexto doutrinário. Antes de aceitar qualquer doutrina ou preceito, devemos pedir um claro assento do Senhor em seu apoio, em sua confirmação. Isso é um comentário adicional àquilo que nós estamos trazendo da Bíblia no livro Grande Conflito, página 595. Não nos devemos empenhar no estudo da Bíblia com aquela confiança em nós mesmos, com que tantos penetram nos domínios da ciência. Olha, eu sou doutor, sou PhD, eu conheço. Mas cheguemos-nos com um espírito humilde e dócil para obter o conhecimento do grande eu sou. A sua misericórdia se renova a cada manhã, Ele é infinito em conhecimento e em poder. As Santas Escrituras devem ser aceitas como autorizada e infalível revelação de sua vontade. Elas são a norma do caráter, o revelador das doutrinas, a pedra de toque da experiência religiosa. Então, é a Bíblia Sagrada. Mas não simplesmente, e aí é importante estarmos atentos, ligados a isso, não é simplesmente porque está escrito na Bíblia, porque assim então podemos abonar praticamente todas as religiões, todas as crenças, os credos, até mesmo quem não tem um credo, porque é fácil pegar um texto fora do contexto. O próprio inimigo de Deus, Satanás, ele usou isso. Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E Cristo menciona como assim diz o Senhor, está escrito, nem só de pão verá o homem. E ele então começa a citar a Bíblia. Lança daqui abaixo, porque está escrito, os teus anjos darão ordem a teu respeito. Citou a Bíblia, mas citou fora do seu contexto. Então, muito importante o cuidado, a atenção de ler o texto, o contexto do próximo, mais distante, num amplo, uma visão não simplesmente limitada a um versículo, um capítulo, a um livro, mas no todo, na Bíblia, como um conjunto. E assim posso ter a base do contexto histórico para a confirmação daquilo que nós temos trazido através da profecia bíblica, da palavra de Deus, tendo confiança de que aquilo que Ele falou vai se cumprir. Que a graça de Deus te alcance nesse dia, que essas mensagens possam tocar em sua mente, em seu coração, que possamos estar abertos, receptivos à palavra de Deus, não simplesmente aceitar porque eu estou falando, porque alguém te fala, o seu líder, seu pastor, seu pai, sua mãe, não importa, mas que você também tire tempo para estudar, para pesquisar, como os bereanos. Paulo ali os elogia, dizendo que esses foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra de Deus a cada dia, examinando nas Escrituras, para ver se de fato as coisas eram assim. Vamos falar com Deus mais uma vez. Eterno Deus, bondoso Pai, graças te rendemos pelo teu cuidado e tua proteção. Nos conceda a unção do teu Santo Espírito para entender a tua palavra e poder para cada dia colocar em prática no nosso meio diário. Que devemos confiar na tua palavra, nos escritos dos profetas, dos apóstolos, entendendo a sua aplicação, não simplesmente no contexto deles, mas no nosso contexto também, nos dias que nós vivemos, do desenrolar das profecias, as últimas profecias do tempo do fim e o preparo necessário para a volta de Jesus. São bênçãos que nós te pedimos e agradecemos em nome de Cristo Jesus.